Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast CDFs, o podcast da Logos, né? Clube de Filosofia, CDFs. O pessoal acha que CDFs é só cabeça de ferro, mas não é, Clube de Filosofia. E esse é o podcast dos CDFs da Logos. Estamos aqui, como sempre, com o Vitorelli. Olá, pessoal. E hoje estamos aqui com a presença do melhor baiano da face da terra, depois de Gregório de Matos, talvez seja o único que supere, que é o Melquisedeque. Exatamente. Chora Gregório de Matos. Um dia eu vou chegar lá. Melhor do que o Jorge Amado, já sou. Não, já é, sem dúvida. Bom, o Melk, como é que eu posso te apresentar? O sobrenome dele é Formação do Imaginário, né? Exatamente, todo mundo chama eu sou assim. mais conhecido como Formação do Imaginário do que como Melk. Eu sou, sociólogo, professor de literatura, empresário. Define como você quiser. E define como baiano só, está de boa. Baiano, pode ser também. E, bom, hoje aqui a gente vai conversar sobre diversos temas. Dá para conversar de filosofia, de literatura, de educação, de formação do imaginário, né? Bom, vamos começar. Melk, você tem um trabalho com formação de professores, né? Isso. Tem a sua formação de professores, foi até lançada recentemente. E como é que tu vê a formação dos professores hoje? Como é que tu vê, digamos assim, as faculdades de humanas, a pedagogia? Como é que tá isso aí hoje? Cara, como tudo no Brasil e na educação, tá uma bagunça, né? A primeira resposta é que tá uma bagunça. Quem trabalha na área, quem tá se formando, sabe muito bem que tá tudo bem bagunçado, muito perdido. A galera não sabe muito por onde se posicionar, para onde ir. E aí você tem também divisões que eu acho que não deveriam existir dentro do campo da pedagogia, porque a galera acaba fazendo divisões políticas dentro da pedagogia, em vez de fazer a escolha do que é mais prático e melhor para o aluno aprender. Você fica lá discutindo se a pedagogia tem que ser de direita ou de esquerda, e não se ela tem de ser uma coisa funcional, pragmática, humana, que responde às dificuldades que os alunos têm. Então, tem muita coisa para ser corrigido, essa é a minha visão. E todo mundo que está dentro de uma sala de aula ou em um curso de formação de licenciatura e pedagogia sabe que está uma bagunça, sabe que fica perdido. Por exemplo, quando você compara a formação de professores aqui no Brasil com qualquer outro cenário no mundo, você vê que a galera está fazendo discussões que aqui no Brasil essas discussões simplesmente não existem. Por exemplo, no campo de alfabetização, que é um campo que me interessa muito. Você tem várias discussões no campo da neurociência sobre quais são os melhores meios e por que aqueles meios são funcionais para alfabetizar uma criança, que pouquíssimas pessoas discutem aqui no Brasil. Pouquíssimas mesmo. Então, se você não consegue chegar num consenso básico, baseado em evidências concretas, nem sobre o primeiro passo, que é alfabetizar um guri, alfabetizar uma criança, você vai estar perdido no restante também. E eu acho que tem que sair dessa polarização de o que funciona sei lá, pegar, por exemplo, vamos pegar um cara como o Paulo Freire, esquecer se é de direita ou de esquerda e ver se tem alguma coisa ali que funciona, que não funciona, por que é bom, por que é ruim, o que tem de bom. Que ou fica naquela paixão de o nosso patrono, então não pode fazer crítica nenhuma, ou fica naquela outra paixão de o cara era de esquerda, ajudou o PT, então não vamos analisar nada do que ele fez. Aí ninguém para pensar concretamente, fazer uma análise das obras, verificar o que tem de bom, o que não tem de bom, o que está atrasado, o que está defasado, o que ainda é aplicável, replicável. E o Paulo Freire é bom pedagogo? Na minha opinião, ele tem um mérito, mas no conjunto geral, por exemplo, da alfabetização, ele é extremamente defasado. Qual que é o mérito? Ele tem o mérito de ser realista. Ele se coloca numa tradição que é a tradição da filosofia realista. Então, de certo modo, isso aqui é uma coisa que ninguém traz, por exemplo. O Paulo Freire, ele está se colocando na mesma tradição do Aristóteles, de olhar para a coisa de forma realista. Olha o corte. Paulo Freire e Aristóteles. Olha o marketing. Logo mais, obras completas de Paulo Freire na Logos. Ele tem esse mérito de tentar olhar para a realidade concreta. Ele tem um enviesamento marxista, óbvio, mas o Marx também tinha essa proposta de se colocar numa tradição realista. Eu acho que o enviesamento ele falha em alguns aspectos, mas ele está tentando olhar para a realidade concreta. Você vê, então, por exemplo, o Paulo Freire é antirrelativista nesses aspectos, porque ele está tentando olhar para a coisa como ela realmente é. Ele não vai cair num papo de talvez não seja assim, pode ser de formas variáveis, porque isso aqui é relativo. Não, para ele a coisa é objetiva. Mas quando ele questionou a autoridade do professor, ele não cai no relativismo um pouco?
Ele não questiona a autoridade do professor. Ele não questiona a autoridade do professor assim, o professor não tem uma autoridade concreta, entendeu? Ele acha que o professor tem uma autoridade concreta se ele consegue se relacionar com a realidade concreta do aluno. Ele não tem autoridade se ele faz uma abordagem ideológica. Entendeu? Óbvio que o Paulo Freire vai ser assim, se for na minha ideologia tá tudo bem, entendeu? Mas, objetivamente, você poderia dizer que o que interessa é você fazer uma abordagem realista e se você analisar a situação de mundo do aluno e tentar ensinar a partir daquela situação de mundo do aluno, você não é uma autoridade real. Pelo contrário, no Pedagogia da Autonomia, ele fala da autoridade do professor. O professor tem que ser autoridade, por quê? Porque você não tem como transpor de uma situação para outra sem o conhecimento objetivo. Então, para você sair de uma situação para outra situação, você precisa de conhecimento. Como você não tem aquele conhecimento, você vai precisar do professor. E o professor tem. O quê? O professor tem. O professor tem, exatamente. Tem o conhecimento. Então, dá para você fazer uma leitura, por exemplo, da Pedagogia da Autonomia, pelo menos em alguns aspectos, que reforça o sentido de educação tradicional. Tem um professor que é autoridade e esse professor é o mediador entre o conhecimento e o aluno. Ele está partindo desse ponto de vista. Eu acho que ele está errado nos métodos e em ser extremamente ideológico. Então, porque o professor de fato é uma autoridade. Essa autoridade de fato tem que estar investigando a realidade concreta, em que o aluno não adianta, sei lá, eu chegar... trouxer para o aluno uma coisa como os livros do Aristóteles que vocês publicaram e tentar forçar a poética ali pro guri sem fazer relação com nada que ele já tem na cabeça, entendeu? Ele não vai entender. Ele não vai conseguir sacar todas as apreensões que estão sendo feitas ali dentro se eu não trago algo que esteja relacionado com a experiência dele. Mas também não é uma inovação do Paulo Freire, né? Não é uma inovação do Paulo Freire. Ele está vindo de uma tradição. Ou uma tradição que tenta reforçar isso daí. É a mesma tradição do Agostinho lá no De Magistro. Ele também tá falando, tem que ter um mediador entre o referente, né, e o significado. Porque se você só falar do significado, só falar do conceito, o cara vai aprender o conceito, mas ele não vai conseguir saber do que aquele conceito fala. Então você que está assistindo, se você é contra o Paulo Freire, você é contra Santo Agostinho. Logo. Essa é a conclusão, né? Logo. Nosso professor de lógica. Né? Mas você falou que os métodos do Paulo Freire estão errados. Que métodos são Então, esses? eu acho que ele não tem um método, essa é a verdade. Porque quando você pega ali, a galera fala da alfabetização do Angicos, alfabetização de aluno mais velho e tal. Em nenhuma obra ele estruturou uma metodologia. Ele falou, chega na sala e aí você vai pegar tal material e fazer assim, assim, assado com o aluno. Ele disse que ele teve aquela experiência ali em Angicos, ele disse que aquilo era replicável, mas ele não estruturou esse método em lugar nenhum. Agora, quando você pega, por exemplo, um Stanislas Dehaene, que ele fala sobre alfabetização, e ele é um neurocientista atual, ele está vivo. Como é o nome do camarada? Stanislas Dehaene. Ele é o quê? Ele é neurocientista. Baiano. Ele não é baiano, infelizmente. É a única falha, né? Nem todo mundo é perfeito. De onde ele é? Ele trabalha na França, mas eu acho que ele é dinamarquês, alguma parada assim. Ele tem um método. Você tem que chegar com a criança, ensinar os fonemas, aí o fonema você vai reproduzir assim, assim, assado. Depois você vai pegar aquele fonema, relacionar o fonema com o grafema. Quando você faz isso, acontece tal coisa no cérebro do aluno. Isso é um método. Eu nunca vi o Paulo Freire fazendo isso em canto nenhum. Entendeu? Então, não dá para você estruturar um projeto alfabetizador sobre um cara que nunca estruturou esse projeto. Aí vem o campo da maluquice, entendeu? Tipo, o que eu falei no começo. Dá pra você pegar se tem alguma coisa de bom em cada coisa e tentar usar essa coisa de bom. Agora, não dá pra você criar uma ilusão, uma coisa artificial. Né? Você tá ali querendo criar uma matrix mesmo, tipo, aquilo não é real dentro da pedagogia. Porque ele não tem um método. O que a galera relaciona com o Paulo Freire é o método da Emília Ferreiro, mas a Emília Ferreiro não é o Paulo Freire. Entendi. Então, assim,
É meio absurdo considerá-lo patrono da educação brasileira. Eu acho Você não tem nenhum 100%. método, Aham, assim? Sim, mas ele ganhou o título por causa da companhia política em que ele estava ali, né? A galera ganhou o poder, então, vamos colocar o nosso comparsa aqui como patrono da educação. Mas ele não tem, e tem outro problema, né? A galera começou a seguir essa vertente. Quais foram os resultados concretos dessa vertente, né? Dessa ausência de método? Porque toda eleição no Brasil, e aí a pedagogia sofre muito com isso, é o apocalipse. Então o mundo vai acabar e a gente precisa escolher o cara que vai salvar a gente. E esse cara que vai salvar a gente vai colocar o novo ministro da Educação, e esse novo ministro da Educação vai salvar a educação. Então a gente vive um apocalipse a cada 4 anos. E aí quais são os resultados dessa tradição que o Brasil tem vivido? O analfabetismo do cacete. A gente podia ter, num projeto como esse, muito mais assinantes, muito mais leitores, se a galera tivesse mais plenamente alfabetizado. Entendeu? O porquê que isso não acontece? Porque os métodos que estão sendo usados, eles não alfabetizam. Eles não colocam o aluno diante de um livro de uma forma que ele possa compreender com mais plenitude aquele livro. Se você tem esses resultados, cara, você vai ter que voltar atrás e questionar, tá bom, será que o Paulo Freire é tão bom assim mesmo? Será que a gente não tem que pegar uma coisa nova? Será que a gente não tem que fazer uma articulação entre isso e alguma coisa que está acontecendo contemporaneamente? Só que aqui no Brasil, você cria um fetiche e aí você vive dentro daquele fetiche. Então você não pode nem criticar o Paulo Freire, ou se você critica, também é enviesado. E nem pode fazer uma relação entre aquilo que você está fazendo aqui agora e o cenário atual. Por exemplo, eu coloquei os meus alunos da formação para fazerem isso. Não dá para fugir da BNCC, beleza? Então, toda escola tem que seguir a BNCC, porque é a Base Nacional Curricular, porque depois o aluno vai ter que fazer o Enem. Então, BNCC e Enem são obrigações dentro da escola. Agora, se você tem uma posição diferente da BNCC, sei lá, você quer uma educação mais clássica, usando artes liberais, beleza, como que você vai associar as duas coisas? Porque legalmente você não tem como fugir dessa parada, mas estruturalmente você quer outra coisa. Tenta articular as duas coisas. Eu não vejo outro caminho. Agora você falou que não é para ser o patrono da educação brasileira. Quem é que seria um bom patrono para a educação brasileira? Ninguém. Não tem que ter patrono? Não é o Olavo de Carvalho, patrão? Não, nem o Olavo de Carvalho. Eu acho que nem ele gostaria desse título. O Olavo fugiu do ministério como o diabo foge da cruz, né? O Bolsonaro tava doido pra colocar ele lá e ele fugiu daquilo de todos os modos. Então eu acho que ele não toparia. Ele não estava concentrado em resolver problemas da educação. Eu acho que o foco do Olavo era na linguagem. Então ele tem uma filosofia da linguagem e dentro dessa filosofia da linguagem ele estava tentando articular diversas coisas diferentes, mas não acho que nem ele gostaria, nem eu vejo ele como um patrão da educação. Vou pegar alguém, mas aí a galera vai vir com mesmas críticas políticas, você pegar, sei lá, um Rui Barbosa, um Anísio Teixeira, só para criar um símbolo mesmo, mas você não precisa desse símbolo. Pega coloca um símbolo bem aleatório, bem distante, só coloca Sócrates, porque aí não tem mais problema, não tem mais briga, a galera vai ficar de boa. O foco, porque o símbolo é só político, essa é a verdade. O foco tem que estar em compreender e resolver os problemas reais, que eu acho que ninguém faz isso. A gente tem autores relevantes assim em pedagogia brasileira? Tem uma autora que ela é muito relevante, que é atualmente, que é a Kátia Simone Benedetti. Ela tá viva, ela faz pesquisa séria, ela levanta os temas. Ela é a única pedagoga que eu conheço que dialoga com o que está sendo feito no restante do mundo. Só que aí também, eu acho que por causa da editora, a galera já vê... É a mesma editora do Olavo de Carvalho. A galera já fica, então isso aqui tá enviesado. Entendeu? A galera tem preconceito com a Kátia, mas eu acho que ela tá fazendo um trabalho sério. Você tem outras pessoas que fizeram antes, que não tinha esse problema político, que eu acho que o Brasil está cada vez mais polarizado nesse sentido, que é o Capovilla. O Capovilla era um pesquisador sério da educação. Você tem algumas coisas também, do mesmo jeito que eu falei do Paulo Freire, você tem que pegar ali o que tem de sentido e de atualidade no Anísio Teixeira. Eu acho que tem algumas coisas que ele estava olhando para o problema de forma séria e ele tem soluções práticas que são viáveis. Por exemplo...
todo mundo fala de interdisciplinaridade. Cara, o Anísio tava falando disso há 100 anos atrás e ninguém quer escutar o cara, entendeu? Então, tem esses personagens, eles têm discussões relevantes e que devem ser trazidas à tona. Se você quer uma síntese do problema dentro do diálogo internacional, tá na Kátia. Tá, interessante. Eu queria perguntar, assim, o quanto da pedagogia medieval, isso que você está falando de uma pedagogia mais contemporânea, preservou, assim, e quanto a gente percebeu que estava errado e tem que fazer diferente. Entendi. Uma coisa que está se tornando consenso no mundo é o seguinte, a galera tá fazendo pesquisa de neurociência de como que a gente vai descobrindo as coisas, ok? Então, todo conhecimento depende de um conhecimento de linguagem. E aí, os trabalhos de editora, de revisor, é um trabalho importantíssimo do cacete, porque é o que dá a estrutura da linguagem que a elite vai conseguir compreender e se comunicar, que depois vai repassar para o restante da comunidade, beleza? Essas pesquisas, elas estão compreendendo, e essa galera fala isso, eles não são... Ela não é um pesquisador clássico, ele não está falando sobre artes liberais, ele não está vindo lá do Thomas Aquinas College. Ele está fazendo pesquisa dentro da Unicef, da Sorbonne, ou alguma coisa desse tipo. Mas muitos desses autores, o Castro Caldas, o DAN, eles têm falado o seguinte, ó, o que a gente tem descoberto dentro da neurociência tem muita relação com a forma de estudo que foi pensada e que a gente chama hoje de educação clássica. Então, aquela estrutura, por exemplo, do Trivium, de você começar com a gramática, com o estudo literário, com a linguagem. Aquela estrutura é pensada de forma fonética. Então, usar esse método da forma como a gente compreende hoje, porque, óbvio, a gente não sabe especificamente como que um professor chegava na sala e aplicava aquilo. Mas eles têm percebido que aquela sequência, ela tem uma correlação com o modo como o nosso cérebro aprende mesmo. Especificamente do Trivium, não necessariamente não, resto. de todo. Tanto do Trivium quanto do Quadrivium. Entendeu? O Quadrivium, ele é um pouco mais complexo, por quê? Porque ele depende do primeiro. Entendeu? Então, tudo depende da linguagem. Como a gente tem problemas no campo da linguagem, do ensino de linguagem hoje em dia, você tem dificuldades de fazer a extrapolação. Por quê? Porque a defasagem tem sido cada vez mais alta. Porque, por exemplo, um problema aqui do Brasil. A galera chega ali no Enem e eles se lascam na prova de naturais e de exatas. Mas eles se lascam na prova de naturais e de exatas por causa de um problema de linguagem. Eles não conseguem interpretar a coisa, entendeu? Então, chegar na avaliação do segundo tipo é mais complicado, mas você tem pesquisadores. Tem uma moça lá no Canadá, eu esqueci o sobrenome dela, o nome dela é Bárbara alguma coisa, tem um livro dela traduzido sobre ensino de matemática. É só procurar na Amazon, por exemplo, porque no campo de neurociência, eu acho que é um dos poucos livros traduzidos na área de matemática, ela chega nas mesmas conclusões da galera de linguagem. Para você fazer aquela abstração, você precisa de um símbolo específico. Aquele símbolo específico, que são os números, eles não são abstrações aleatórias, eles são retirados da realidade. Então tem uma correlação, por exemplo, com o que a galera tá percebendo hoje com Pitágoras. Eles são estruturas numéricas de uma ordem formal do cosmos. Quando o aluno aprende só a forma ou a fórmula, como a gente aprendeu lá na escola, e não consegue fazer essa abstração, a mente dele opera em um campo diferente do que deveria operar para conseguir fazer cálculo de forma funcional. Entendeu? E isso realmente acontece. Por exemplo, se você tem um cara que fez uma pesquisa agora chamada McCandless, e Ion Sheva, o nome da pesquisadora que fez junto com McCandless. Foi a Universidade de Austin, de Nevada e de Nova York, se eu não me engano. Eles criaram um idioma, beleza? E aí eles ensinaram esse idioma para 2 grupos. No primeiro grupo, ele usou o método da Emília Ferreira, o método global. No segundo grupo, ele usou um sistema fonético. Ele ensinou através de um sistema fonético. E depois ele fez escaneamento de todo mundo que estava lendo o mesmo texto. Ele deu o mesmo texto no idioma fabricado, ensinado de modos diferentes. O que o escaneamento percebeu? O primeiro grupo estava fazendo a leitura... Que é o da Emília Ferreira.
Não, o primeiro grupo do fonético. Tá. O primeiro grupo do fonético estava fazendo a leitura no campo do nosso cérebro que interpreta o código de leitura, interpreta os grafemas, ok? E faz associações lógicas. O segundo grupo estava processando a leitura no campo de processamento de emoção. Entendeu? Por que às vezes você coloca faz uma copy para logos e aí a galera reage emotivamente? Tipo, então vocês estão patrocinando, sei lá, o bolsonarismo, vocês estão querendo que Paulo Freire domine a educação, porque eles estão processando a leitura no campo errado. É uma inferência muito lógica, né? Assim, os caras fazendo confissões, Santo Agostinho é católico, Bolsonaro é católico, então vocês são bolsonaristas. Óbvio. Logo, toda editora que publicar as confissões Exatamente, é bolsonarista. Exatamente. Entendeu? Então, mas o modo de você alfabetizar modifica o campo de leitura da pessoa. Se você modifica esse campo de leitura, na hora que ele está fazendo as abstrações matemáticas, ele também está fazendo abstração matemática no campo errado. Entendeu? Então, essa pesquisa tipo, é uma porrada, uma pancada, assim, na questão da educação e da alfabetização. Por quê? Porque você tem que processar a leitura no campo correto. E como que é detectado, assim, em qual campo está sendo interpretado? É escaneamento de eletroencefalograma. Então entendeu? é pelo cérebro, mas interessante. Então, você tem um campinho ali no seu cérebro que eles chamam de caixa de leitura. Que é um lugar do nosso cérebro que a gente escuta o grafema. Então, todo mundo quando está lendo não está escutando o grafema, está processando auditivamente aquele grafema. E desse campo vai para um campo que eles chamam de campo lexical, que é onde está o significado daquela palavra. Beleza? Então, é assim que uma pessoa normalmente lê. Só que na pesquisa do McCandless, a galera estava processando, não estava passando por esse campo da leitura, estava passando por um campo, em vez de ir para o significado e fazer as referências lógicas, as inferências lógicas do significado, ia para o campo da emoção. Então é onde, por exemplo, você está processando a informação quando sua mulher diz que você foi vagabundo e chegou em casa tarde, entendeu? E o lugar da lógica? Você falou de trivium. Eu sou professor de lógica. Aí é a mesma coisa. Se a linguagem está sendo processada num campo errado, entendeu? E é dali que você vai conseguir fazer inferências, o guri não vai conseguir fazer inferência. Porque ele não vai conseguir ser capaz de identificar os termos e correlacionar os termos. Ele pode conseguir fazer isso de forma artificial. De forma artificial, tipo, igual um mecânico. Se A, então B, logo C. Entendeu? Aí, de forma mecânica, se você ensinar, todas as vezes ele vai conseguir reproduzir aquilo. Mas se você trouxer uma lógica diferente ou uma correlação de termos diferentes, você já trava. Se você é professor de lógica, você deve perceber isso. Você mudou alguma coisa, você travou a capacidade de fazer inferência do sujeito, mas é por causa disso. É por causa da... Tudo depende, a meu ver, é claro que isso aqui ainda está sendo pesquisado, mas a meu ver tudo depende da alfabetização. Então, o restante, a forma como você consegue, por exemplo, chegar na lógica e fazer as associações que a lógica pede, depende da forma como você articula a linguagem. Até porque se você pegar junto com as artes liberais, né, a lógica é um elemento de linguagem. Ela é, na verdade, um elemento de passagem entre a linguagem e a abstração material. Tá, mas então a solução para você desse problema lógico na hora da leitura não está no estudo da lógica, está no estudo da gramática. Ele tem que começar com o estudo da gramática, exatamente. Entendi. Porque é na gramática que você começa a fazer as correlações de fatos mesmo, de fenômenos. Por exemplo, se você pegar vamos sair da filosofia e da ciência e pegar, Madame Bovary, uma literatura, ou a Ilíada, ou a Odisseia. Cara, eu não tenho como, por exemplo, na Ilíada, eu não tenho como Aquiles parar e falar assim, agora eu vou comprar um Burger King. É logicamente impossível, porque é cronologicamente impossível. Observando os fatos que estão sendo vividos ali pela Madame Bovary e Madame Bovary. Madame Bovary e Madame Bovary.
não tem como uma pessoa inferir, lendo aquele livro, que o resultado final daquela pessoa, porra, essa personagem agora tá num crescendo em que ela vai se dar muito bem. A coisa vai chegar num ápice assim, ela vai ser igual o Odisseu voltando pra casa. Não dá pra inferir esse tipo de coisa. Então, é dentro da literatura, dentro da gramática, que você começa a fazer as primeiras correlações lógicas. Acho que eu entendi, assim, é uma analogia que a gente faz, por exemplo, entre lógica moderna e lógica tradicional, né? Que a gente conversou no podcast com o professor Marcos Boeira, inclusive, sobre isso. Então, por exemplo, os lógicos modernos, eles têm essa ideia de que, assim, se a gente conseguisse desenvolver uma linguagem artificial perfeita, a gente resolveria todos os problemas filosóficos, a gente conseguiria compreender todos os filósofos, sei lá, e avaliar se os argumentos estão corretos. Só que como que você vai conseguir fazer essa passagem do texto de Santo Anselmo, sei lá, que está em português, tá em latim, ou seja, numa língua natural, para essa língua artificial? Então, todo o problema parece estar nisso, né? Nessa passagem. E da mesma forma, parece que o indivíduo que só estuda lógica e não passa por essa alfabetização adequada, ele seria, em tese, perfeitamente capaz de manipular essas informações logicamente, entender as consequências e tal. Só que na hora que ele está lendo o texto, ele não consegue visualizar no texto quais são essas implicações. Né? Sim. E se você trouxer algo novo, ele não consegue, às vezes, nem correlacionar os termos. Se você mudar a estrutura da lógica que ele aprendeu, da formulazinha que ele aprendeu, o cara fica atrapalhado até nos termos. Eu acho que o único desenvolvimento para a lógica, até pelo problema que você trouxe, se você tivesse uma linguagem perfeita, você ainda teria de fazer a tradução, colocar um termo dentro do outro termo da nova linguagem, que eu acho que é uma utopia, um fetiche que nunca vai acontecer, obviamente. Você ainda teria de fazer isso, mas dá para ensinar um sujeito a operar os termos sempre dentro do mesmo tipo de raciocínio, dentro da mesma forma. Eu acho que só é possível você ultrapassar esse modelo de você só fazer as coisas mecanicamente quando o sujeito passou por uma formação gramatical adequada. Gramatical no sentido de formação literária, conhecimento da gramática normativa. Porque se você pegar, por exemplo, a gramática normativa está lidando com as categorias. Então, o substantivo lida com a substância, o advérbio lida com o tempo, com o lugar, lida com outras qualidades. Toda a gramática normativa está lidando com um problema lógico e ontológico também. Sim. Se o sujeito não compreende isso na base, ele não vai conseguir operar o restante no final. Sim. E pensando aqui, trazendo para uma questão prática, como é que faz para tentar resolver isso? Digamos, não vamos ser utópico também e dizer assim, como é que vamos resolver isso aqui no Brasil? Aí fudeu, né? Aí não tem o que fazer. Mas como é que a gente resolve assim, dentro da gente ou dentro de casa, sei lá, para criança, ou o pai que tá querendo educar o filho, como é que dá para resolver isso aí? Tem escola que faz isso hoje, por exemplo? Cara, eu não sei se tem escola que faz isso hoje. Em alguns lugares tem, sim. Tem algumas escolas... Mas Joinville, eu acho, não tem? Então, eu estou abrindo uma escola em Joinville. Eu estou abrindo uma escola, mas a gente está com as matrículas abertas para 2026 agora. Aí tem um problema que eu vou ser realista e sincero também. Os nossos professores, eles vão passar pela formação que eu vou dar para eles, porque eu não acredito que eles vão receber essa formação na base universitária que eles têm. Então, a gente vai treinar o cara da base para chegar no que eu acho que é mais adequado. E ele vai receber. E já tem professores recebendo, na verdade, essa formação. Eu tô dando aula, a Kátia tá dando aula. A Kátia tá dando aula? Que legal. Tá dando aula para esses mesmos professores. Depois eles vão ter aulas com outro cara que trabalha com neurociência. Vão ter aulas sobre uma coisa que é extremamente importante, que a galera também deixa passar na pedagogia e nas licenciaturas, com uma psicóloga que é especialista em desenvolvimento infantil e controle de impulsividade. Que chega lá na escola e tem um moleque laudado e ninguém sabe lidar com aquele moleque laudado. Então a psicóloga vai ensinar os professores, numa situação normal, o desenvolvimento da criança é assim, assim, assado. Então essa é a situação considerada típica. Numa situação atípica, você tem esses tipos de problemas aqui. Como que você
reage ou age em cada uma dessas situações atípicas. E ela vai ensinar tudo isso, que é outra coisa que você também não aprende quando você está na universidade. Então a gente vai tentar formar esses professores para atender tanto na minha escola quanto em outras escolas, que óbvio não é uma coisa que eu consigo fazer sozinho. E pro pai, eu acho que a base pro pai que tá ali com a criança é ele dar uma boa alfabetização e boas referências para a criança. Então, esquece, aqui é para bater no Paulo Freire mesmo. Esquece o método do Paulo Freire e da Emília Ferreira. Os caras inventaram isso há 70, 80 anos atrás e aquilo tá defasado, não presta, não vai funcionar. E os resultados a gente tem na nossa própria educação. Nossos índices de analfabetismo e analfabetismo funcional só aumentam. Então, esquece essa parada e faz uma alfabetização pelo método fônico. Por quê? Porque se você ler, por exemplo, um livro chamado Os Neurônios da Leitura, que é um livro bem simples de ler, você vai ver, e que tem tradução em português, você vai ver que não tem outro meio de você ensinar bem uma criança a ler que não seja o método fônico. Ela pode até aprender a decodificar os grafemas, mas ela está interpretando, ela está decodificando neurologicamente de uma forma errada, no campo errado em que aquilo deveria ser decodificado. Então, alfabetiza pelo método fônico. Se o filho é mais velho e tem problema, dá para corrigir. Isso é outra coisa que eles também têm percebido e investigado. Como que você... A gente está falando até que idade, mais ou menos, a aplicação. Então, aí é que eu ia falar. O que esses neurocientistas têm percebido? Como o processamento de leitura ele é o mesmo para todo mundo, ou seja, o ser humano funciona do mesmo modo, tem o mesmo cérebro em todos os casos, você pode fazer isso em qualquer idade, inclusive com adulto. O que muda é a neuroplasticidade. Então, uma criança pequena ela vai pegar isso aí extremamente rápido. Uma pessoa mais velha, ela vai demorar dentro da neuroplasticidade, ou seja, do tempo de vida que ela já tem, a conseguir criar aqueles hábitos e processar sempre dentro daqueles hábitos. Mas a alfabetização de adulto, na base, é igual a alfabetização de criança. Ou correção de problemas de linguagem de adulto é igual a correção de problemas de linguagem de criança. Que é outra coisa também que eu já fiz na prática e verifiquei os resultados. Pegar adulto com leitura disfuncional, analfabeto funcional e tal. Usar o mesmo tipo de metodologia e depois de uns 9 meses o cara tá lendo bem melhor, com capacidade de memorização maior, de interpretação maior. Então dá para fazer isso com todo mundo. Criança ou adulto, e trazer muita referência boa para a criança. Sei lá, pegar textos de caras que sabiam escrever, ou pegar poesia, pegar um Coelho Neto, por exemplo, um Olavo Bilac, ou se o moleque tiver capacidade, um Camões, mas eu não acho que precisa ser um Camões da vida. Pegar algo que tem uma estrutura boa, até mesmo poetas mais contemporâneos, pegar o Leandro. Um moleque pequeno consegue. E qual é o sobrenome do Leandro? Depende, tem 2. Tem o Carvalho e tem o Costa. Os 2 são muito bons. O Carvalho. Porque os poemas do Leandro Carvalho eles são menorzinhos, né? São mais... Não são simples, mas eles são menorzinhos. Então pegar aquilo ali pra criança e entendendo, você faz uma curadoria. Pega o livro do Leandro e fala, isso aqui dá pro meu filho ler. Você coloca ele pra ler aquilo ali, ele vai pegando estrutura de ritmo, de simbologia, ele vai tentando interpretar tudo. Eu acho que esse é o caminho, fazer criança ser alfabetizada pelo método fônico e colocar para ler poesia, para ela intuir o ritmo, a estrutura da linguagem e tudo mais. Uma coisa que eu ia perguntar, você acha que, assim, vou imaginar um medieval que não conhecia o método fônico e tal, ou até mesmo alguém hoje em dia que não conhece, se o cara, sem se prender a nenhum método pedagógico específico, o cara só sai lendo um monte de literatura loucamente e desenvolver uma certa erudição assim, literária. O cara consegue esse nível de alfabetização decente, assim? Eu acho que o cara pode conseguir se ele... Eu acho que ele vai ter mais dificuldade e, de certo modo, ele vai... O que a gente percebe, por exemplo, quando você está tentando se dar uma formação assim? Você vai corrigindo as falhas com o carro andando. Então, sempre você está corrigindo falhas. O medieval, embora ele não usasse a estrutura de um método fônico como a gente estrutura hoje, okay? A relação que ele fazia entre... E isso está lá no De Magistro também do Santo Agostinho. A relação, então, há 1.600 anos atrás. A relação que ele fazia com a linguagem gráfica, com os grafemas, era com a relação sonora. Ele só não chamava de fonema.
Entendeu? Por quê? Porque a escrita é uma tecnologia de algo que surge a partir do som, surge a partir da fala. Então, como é uma tecnologia que parte disso, a referência que um professor usava na Idade Clássica, tem no Henri Marrou também essa correlação, naquele História da Educação na Antiguidade, e no Rui Afonso da Costa Nunes, quando ele fala de História da Educação na Antiguidade Cristã e História da Educação na Idade Média. Ele também fala que existe um tipo de correlação na alfabetização do aluno entre sonoridade e o símbolo gráfico que representa aquela sonoridade. Então, de certo modo, tinha uma correlação com o método fônico, que esses pesquisadores, historiadores, que nem estão falando de método fônico, identificaram, e que o Agostinho também traz lá no De Magistro. Então, você vai conseguir corrigir isso, eu acho. O cara vai ter que ter experiência literária, experiência poética. Se o cara for só técnico, eu acho que ele não tem como corrigir isso daí. Ele vai ficar com a cabeça viciada na interpretação técnica das coisas. Ele não... Porque, por exemplo, se eu tô lendo um Holden, um Bruno Tolentino, ou um Carlos Nejar, eles estão usando os termos, o universo, numa variedade de significados. Agora, se eu estou estudando em astronomia, eles estão usando cada um dos termos no significado preciso. Então, você fica viciado na terminologia técnica. Por isso que você tem que ter a capacidade de fazer a articulação das duas coisas. Ter bastante literatura e ter conhecimento técnico para fazer isso. Se o cara fizer isso, eu acho que ele consegue ser um intelectual sincero e corrigir as deficiências que ele possa ter tido da formação escolar que ele recebeu. Então, você acha que é um problema, por exemplo, nas universidades? O cara fez lá o Enem, estudou, geralmente é assim, né? Você estuda para sua área no Enem e o resto você dá um jeito ali, você faz um cursinho, você coloca uma escola na meia, né? Sim. Vai no banheiro, passou lá, tirou uma nota legal na redação, tirou uma nota legal em humanos, porque eu quero fazer engenharia, quero fazer qualquer outra coisa, me dei bem nas exatas e foi. Só que o cara, geralmente é possível você chegar numa faculdade de engenharia sem ter lido um livro de literatura na vida. É perfeitamente possível, né, no Brasil. Não imagino, talvez, em outros países também isso ocorra. Mas você acha que o problema é justamente esse? Eu entrei ali estou estudando a astronomia e tudo mais. E aí tem muita gente, sei lá, você vai estudar a cosmovisão, a cosmologia medieval, e o cara, não, o Sol é um planeta. O cara, não é planeta, tá? Vai ficar aquela coisa, beleza, velho, eu já sei, entendi já. Então, esse é um dos problemas, então, de você se especializar demais em uma coisa e esquecer outros tipos de linguagem, outros tipos de símbolo? Eu acho que é um problema, sim. Você vê, por exemplo, a filosofia, que é um clube de filosofia. A filosofia é uma decorrência do desenvolvimento da linguagem, tanto na retórica quanto na linguagem artística. Eu acho que se não... Por que a filosofia tem o ponto de partida na Grécia? Porque os caras já tinham feito muita poesia, já tinham tido Homero, já tinham tido Hesíodo, já tinham tido teatro grego, teve o desenvolvimento retórico da política, então tinha que ter alguém avaliando se o texto, se a linguagem estava tentando compreender as coisas, ou estava só tentando convencer. É esse desenvolvimento da linguagem que cria qualquer componente técnico da linguagem, a filosofia ou alguma ciência. Se o cara não tem essa formação, eu acho que ele vai ter dificuldade. Ele pode ser um bom técnico, assim, um bom mecânico de alguma coisa, mas ele não vai conseguir ter os elementos culturais para fazer a transposição entre o que ele está aprendendo tecnicamente e o restante do universo. Por exemplo, se você tem alguma transformação dentro de um campo científico, aquilo vai ser refletido. O primeiro reflexo daquilo é na linguagem. É como que, por exemplo, a inteligência artificial. O problema da inteligência artificial em todos os campos técnicos que se veem ameaçados pela inteligência artificial é um problema de linguagem. Porque a inteligência artificial só opera com linguagem. Ou seja, se você tem domínio técnico da linguagem, você consegue lidar melhor com esse problema, porque você não está lidando com a linguagem só no seu campo de conhecimento específico. Você tem uma abrangência maior de conhecimento da linguagem, você vai saber articular o seu conhecimento específico e a ferramenta nova. A galera fica muito perdida, por quê? Porque eles não têm esse tipo de capacidade. E dentro de uma pedagogia mais contemporânea, dos estudos que estão sendo feitos, o que a galera está tentando fazer?
uma coisa mais interdisciplinar. Então, em vez de fazer com que o moleque entenda a matemática num campo, né? Tem aqui as exatas e tem aqui as humanas, tem aqui a linguagem. Tá tentando fazer com que as coisas sejam correlacionadas. Então, você aprende lógica no campo de linguagem e no campo de aritmética, quase que tudo junto, para você entender que tem uma correlação ali entre as duas coisas. Tem uma correlação lógica na gramática normativa do mesmo jeito que, sei lá, numa função de primeiro grau. Entendeu? Então a galera tá tentando fazer que essa divisão, que é uma divisão acadêmica, não é uma divisão real, desapareça para que você possa ensinar a criatura a correlacionar aquelas coisas de uma forma mais funcional. Muito louco. Agora eu tô pensando aqui, o mais difícil, digamos numa escola hoje, o cara é um professor de escola. Eu imagino que existe, claro, essa dificuldade pedagógica, no sentido de disciplinas e como você vai apresentar as disciplinas, mas você conseguir lidar com os alunos dentro de uma sala e o pior, lidar com os pais dos alunos, sim, eu imagino que é um desafio do cacete, né, velho? Mas é mesmo. Aí tem vários problemas, cara. Primeiro porque nem todo mundo vai entender o que você está fazendo. O aluno, se ele for um aluno novo, ele vai estar aberto, ele vai querer passar de ano, então você vai fazer a proposta ali para ele fazer tal coisa e tal. Ele vai responder ao que você está oferecendo. Óbvio, isso depende da idade do aluno, da etapa que ele está, de onde que ele veio e tudo mais. Tem que ser realista, igual o Paulo Freire falou. Os pais... Burke, Kurt, Aristóteles, mas eu vou citar. E os pais, eu acho que nem sempre eles vão entender. Eles têm... O cara tá lá pensando, pô, tô pagando dinheiro aqui, quero que meu filho chegue em tal situação, passe no Enem, se forme e tal. Mas tem o problema cognitivo também. Tem o problema de formação cognitiva e não só de formação para o mercado. Eu acho que o primeiro problema, e que aí é que vem a junção de nem todo mundo entender, é o problema burocrático. Por quê? Porque se as escolas, por exemplo, tivessem mais liberdade de trabalhar o currículo, se os burocratas do MEC dessem mais liberdade às escolas, aí eu cito o Anísio Teixeira, que queria exatamente isso, uma coisa menos centralizada, a gente ia conseguir ter respostas melhores. A dificuldade maior é articular o que é funcional e que tem funcionado no restante do mundo hoje. Por exemplo, a Finlândia estava tendo um apogeu, assim, um boom de formação técnica e intelectual gigantesca. Estava dando resultados excelentes. Aí os caras substituíram este método que funciona, a alfabetização pelo método fônico e tudo mais, por sistemas diferentes desses métodos que eu tenho citado. E agora a Finlândia está indo pro saco igual ao Brasil, entendeu? Os caras estão ficando atrasados. Mas por quê? Porque é política de Estado. Um governo que chega, não gostava do governo anterior, aí ele quer fazer uma coisa diferente, aí ele faz uma coisa que não funciona só para ficar diferente do que estava funcionando, porque ele tem que fazer algo diferente do sistema político do governo anterior. Aí fica nessa e vai se perdendo a essência da coisa. Então, acho que no Brasil, o principal problema para você conseguir articular isso bem... É a República. É a República, exatamente. Tem uma escola no Ceará, que é uma escola pública. Eu nunca lembro o nome dessa escola, mas dá para pesquisar no YouTube. Que eles fazem ou faziam a educação por ciclos. Então, eles tinham 6 meses só de linguagem. Entendeu? 6 meses de linguagem e de humanas. Dentro desses 6 meses de linguagem e de humanas... eles já começavam a fazer, nos 2 meses finais, as correlações necessárias para a etapa seguinte. Aí eram 6 meses de exatas e naturais. Pô, essa escola, embora seja uma escola pública, só tirava notão. E os alunos eram muito bons. Mas por quê? Porque eles conseguiram sistematizar de um modo que o encadeamento de conhecimento do aluno fosse mais funcional. Porque o moleque chega na escola, ele tem 50 minutos de um monte de coisa diferente, sem correlação nenhuma, e no final ele não sabe nada. Isso era um saco, velho. Você não sabe, porque eu chegava na aula, pô, física, aí depois é educação física, que nada a ver, entendeu? É tipo assim, ó, tinha 2 aulas de física, e depois eu falo assim, ó, tem uma aula de educação física agora, vai lá, põe o teu short, vai lá no banheiro, põe o teu shortinho, aquela tua camisa ridícula, e vai lá jogar vôlei, entendeu? Aí foi pro recreio, né, pro intervalo.
Aí vai pro intervalo, volta a educação física de novo. E aí depois você vai pra quê? Você vai pra artes, no final você fecha com matemática. Você fala, pô, eu tô ficando maluco nessa Você porra, tá ficando entendeu? maluco, Tô exatamente. ficando maluco. Agora, Mel, que você topa aí pra secretaria, pro Ministério da Educação? Jamais, nossa senhora, eu não Que faria isso, isso nem No- por todo o dinheiro do mundo. No hipotético governo Paulo Cogos aí, você não ia... No governo do Cogos, o que o rei Cogos dissesse, eu faria, né? Até porque ele ia estar armado até os dentes, era melhor você obedecer, né? Exatamente. Quem não teme o Paulo Cogos, bicho? Mas não, jamais iria pra uma parada dessa. Eu acho que a relação tem que ser família, sociedade e, por último, Estado. Eu odeio o Estado, igual o Cogos. Então, Ou seja, acho você é a favor de ter um tanque ou uma bomba atômica. Cada família tinha que ter uma bomba cada atômica. família tinha que ter sua bomba atômica. Não chegou a tanto. Cogos, Mas- queremos você no podcast da Lua. Eu quero ser o vice do Cogos, aí eu aceito. Ser o vice do Cogos no reinado dele, eu aceito. Além disso, não. Mas assim, se o Estado se intrometer menos, porque você tem esse problema nas democracias, que é 4 anos vai mudar de governo. 4 anos mudando de governo vai mudar a política pública de educação. Então, cara, eu tava falando com um amigo meu que trabalhou lá, ele falou que quando ele estava trabalhando no MEC, tinha 3.000 funcionários só em Brasília. E no restante do país, o MEC tem sei lá quantos milhares de funcionários. Nada que tem 3.000 funcionários e um orçamento de não sei quantos trilhões vai funcionar. Não tem como funcionar, pô, tá ligado? Se você coloca 400 bilhões na mão de 3.000 nego, não vai funcionar. Eu queria voltar agora a esse tema da alfabetização, relacionando um pouco com a tua página, né? A formação do imaginário. Essa ideia da formação do imaginário ficou muito famosa por conta do Olavo, né? Sim. Principalmente. Mas pelo que a gente está conversando aqui, eu estou percebendo que, na sua visão e pelo que a neurociência tem trazido, a importância da literatura não se reduz somente à formação do imaginário, né? Tem uma coisa mais específica aí com relação a aprendizado de linguagem e tal. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa relação, desse benefício que você trouxe, ou seja, do cara ler o texto no campo correto, né? Com a formação do imaginário, são coisas que têm relação ou são dois benefícios diferentes? Como que é? Não, elas têm correlação, sim. Por quê? Porque quando você tá... Primeiro, pelo próprio processamento. Então, o que o seu cérebro faz quando você tá lendo? Ele vai decodificar o grafema, certo? A letrinha que tá ali. O seu olho, ele tá lendo uma certa quantia de grafemas em 1/4 de segundo. Então, a gente costuma pegar ali 4 a 6 grafemas em 1/4 de segundos. Em 1 segundo, você pegou uma relação de 12 a 16 grafemas na leitura, e você vai fazer, seu cérebro vai bater na caixinha de leitura, né? Você vai escutar, você literalmente escuta o que você está lendo, aí bate na caixinha de leitura e você interpreta aquela palavra. Se você foi alfabetizado de uma forma correta e seu cérebro está processando da forma correta, ok? Inclusive, tem uma coisa que é extremamente interessante, que tanto o Castro Caldas quanto o De Raine trazem. É o seguinte, no cérebro da pessoa não alfabetizada, esse campo que a gente processa a linguagem, o primeiro campo que a gente processa a linguagem, é um campo que a gente usa para reconhecer imagem e paisagem. Imagem de rosto e paisagem. Por isso que quando o moleque está começando a escrever, ele escreve espelhado. Porque eu tenho que reconhecer o Matheus, tanto no espelho quanto quando ele está na minha frente, né? Se o rosto dele estiver espelhado, eu sei que ainda é o Matheus. Então é só uma mudança neurológica que acontece na pessoa alfabetizada que faz com que ela faça essa escrita espelhada. Tipo, escrever de trás para frente. O moleque, em vez de escrever o R como a gente escreve, ele escreve o R ao contrário, para trás, ou um P para trás. Até hoje eu erro às vezes, o Z. Às vezes eu faço o contrário. Então, isso é um problema dessa transição, entendeu? Nessa transição em que o campo de reconhecimento de imagem está sendo modificado para você se tornar um leitor, e o cérebro do leitor é de fato diferente do cérebro do não alfabetizado, você está criando um campo em que você está processando as duas coisas em conjunto. Leitura, porque leitura é construção de imagem também. Leitura no sentido de interpretação lexical apenas. E imagem. Então você está fazendo tudo ao mesmo tempo.
Por isso também que é importante você dar uma formação literária antes da formação técnica. Porque na formação técnica você não tem imagem, ou você tem imagem rígida da coisa. E na formação literária não. Então, as duas coisas vão sendo operadas em conjunto. Por isso também que na arte clássica a gramática não é o estudo da gramática normativa, como a gente tem na escola. É a gramática, você pega os gramáticos antigos, eles vão tratar da gramática, então você tem que ler o texto, você tem que saber fazer a leitura do texto em voz alta, ou seja, ter uma boa prosódia do texto, falar bem aquele texto. Você tem que fazer a interpretação do texto e dos personagens. Por que o personagem fez X e não Y? Quais são as ações verossímeis daquele personagem? Tem como, sei lá, Agamenon quebrar o Aquiles na porrada sem levar nenhum soco? Não tem como. Porque o Aquiles era muito mais forte do que o Agamenon. Então, fazer esse tipo de correlação e fazer a gramática normativa, interpretar os elementos do texto e chegar no final conseguindo fazer uma relação daquele texto com outros textos e uma espécie de crítica literária juvenil, óbvio. Não uma crítica literária como o Matheus é capaz de fazer, mas uma crítica literária juvenil. Eu faço só juvenil também. Então, era o estudo de tudo isso. No estudo de tudo isso, você tem tanto a formação do imaginário, a formação de imagens e de casos de vida, situações de vida, quanto formação da linguagem. Eu não vejo como você fazer as duas coisas dissociado. Porque, por exemplo, hoje em dia, a galera tem dificuldade em construir a imagem do texto que está lendo. Não consegue fazer a construção da imagem do texto que está lendo. Essa dificuldade de construção da imagem, ela não é um problema só de fantasia, de você construir a imagem dentro da sua cabeça. Quando você fala imagem visual mesmo. Imagem visual, exatamente. Você está lendo o Tolkien, a galera chega em Valfenda e faz a descrição de Valfenda. Exatamente. Tem um vale, tem um buraco dentro, você entra num buraco, é uma cidade, que porra é, né? O cara não consegue nem entender o que é um vale, tá ligado? Não sabe nem o que é um vale, exatamente. Cara, espera o filme sair, né? Tem uma descrição do Flowback, quando Madame Bovary vai chegar lá na vilazinha e ele vai falando toda a cena dela saindo de casa com o Charles, passando por um monte de mato, de rio. A galera acha aquilo um saco, eu acho aquilo maravilhoso. Exatamente. Eu nunca fui na França, mas eu consigo imaginar todos os lugares que ela passou e tal. E a galera não consegue fazer isso. Por que não consegue fazer isso? As duas coisas estão correlacionadas. Elas não são feitas... Você não processa uma coisa num lugar e depois processa outra no outro lugar ou faz as coisas em separado. Tá fazendo as duas ao mesmo tempo. Entendeu? Então... O normal, e aí esses caras também falam isso, o normal é que você leia sem perceber que está lendo. Não que você leia e vá construindo as imagens da forma mais natural possível, porque é isso que um bom leitor consegue fazer. Ele não fica sofrendo para construir a imagem, não fica... Óbvio, quando chega em algum termo que você não conhece, você vai sofrer mais porque você não conhece o termo. Sim. Mas conhecendo os termos, você tem que ler sem sofrimento e conseguir construir aquelas imagens normalmente. Então, tem uma correlação direta, elas não são feitas em separado. Mas eu faço uma extrapolação quando a gente está falando de formação do imaginário, que é o seguinte. Sei lá, todo mundo já sofreu por alguma dívida, ou está sofrendo por alguma dívida. Todo mundo já passou por essa situação. A formação do imaginário também é para você ter experiências através da literatura ou através do cinema, de alguma obra de arte que você nunca teve na sua vida. Sei lá, um playboy que nunca teve um boleto para pagar, gostaria de estar na pele dele. Se ele lesse Os Ratos, do John Elliot, ele ia ver um cara que está sofrendo o romance inteiro por causa de uma dívida. Ou se ele lesse O Jogador, do Dostoiévski, um cara que está ali sofrendo o tempo inteiro por causa de uma dívida. Ter esse conhecimento de experiências de vida para formar o seu imaginário também acho que é uma coisa importante. Você... viver coisas que na sua experiência concreta cotidiana você não ia viver. E aí independe de qual é o seu grau de leitura, como que você está lendo. Então, imaginário formado tem relação tanto com a capacidade de imaginar uma imagem, quanto na capacidade de, digamos assim, de conceber uma possibilidade humana. Exatamente. Nesse segundo aspecto, eu acho que, assim, esteja aberto a isso, mesmo independente da sua capacidade de leitura. Mesmo que você não consiga construir bem as imagens.
Entendi. Entendeu? E essa concepção também, eu acho que ela não pode ser uma concepção puramente lógica também, né? Você, Não. eu visualizo que é possível, logicamente, que exista uma pessoa com dívidas agora. E isso causa sofrimento. É uma capacidade de imaginação mais concreta, né? Tipo assim, você conseguir visualizar um homem concreto tendo problema de dívidas. Sim. E para além disso, o drama da alma do cara, eu acho que isso que talvez é ainda mais interessante. Eu me lembro, eu sempre falei isso pros meus alunos também. Eu me lembro de uma vez que eu tava em casa sem fazer nada, velho. Não tinha nada, aquele tédio enorme. O cara não estuda, não trabalha, não faz porra nenhuma, entendeu? Cara, liguei a TV, tava passando Star Wars. Eu já vi 20 vezes, mas eu vou assistir de novo, né? Sentei. E aí meu avô passou assim. Aí ele olhou pra televisão. Ele virou pra mim. Que filme merda do caralho que tu tá assistindo. Isso é uma merda, isso é uma mentira da porra. Pra ir uma nave, um bicho escroto. Aí começou a xingar o filme. Eu falei, peraí, mano, isso aqui é uma fantasia. Tá? Então, mas assim, é como Tolkien também. Você não tem uma... o mais importante ali não é a possibilidade do elfo morar numa fenda num vale, né? Por sinal, eu acho essa uma grande tradução, tá? Sim, é mesmo. Valfenda eu acho uma grande tradução. Mas não é essa possibilidade, mas o drama da alma do cara ali, eu tenho que fazer uma coisa, só eu posso fazer. Né? Ou então, eu preciso ajudar o meu amigo. O meu amigo está me desprezando, mas esse é o momento que eu tenho que ajudar ele, porque só tem eu aqui para fazer, entendeu? Então, eu acho que tem uma capacidade também de você visualizar um drama da alma de alguém, né? Eu acho que é exatamente isso. Penso igualzinho o Matheus. Porque não tem nada mais chato do que, sei lá, você tá assistindo Vingadores e o cara fala, porra, mas o bicho se transforma num monstro verde, o outro voa com a roupa de ferro, nada a ver isso daí. Então, mesmo que existam coisas que elas sejam fantasiosas demais, o drama da alma dos personagens, eles são sempre humanos. Eles têm sempre correlação com dramas de almas que a gente conseguiria viver. Lá, o Homem de Ferro no Ultimato. Fazer um sacrifício pelos meus amigos. Cara, é o mesmo tipo de sacrifício lá do Aquiles, que sabia que se ele fosse pra guerra ele ia morrer. E tem uma coisa engraçada, tem uma coisa que eu criticava nos filmes de herói, velho, que me deixava puto, velho. Porque eu acho divertido o filme de herói, de vez em quando eu assisto. Já assisti mais, né? Mas porque tá piorando pra caramba. Mas, Tá. Os caras começavam a fazer piada no meio do fim do mundo, velho. Aí isso me dava raiva, velho. Eu falei, meu irmão, velho. E tem aquela pausinha dramática pro pessoal rir, né? Pro pessoal rir, exatamente. E aí me dava raiva. Eu falei, meu irmão, os caras tá aí ferrado, velho. Ou então o cara tá machucado lá no chão fazendo piada. Não tem como. Aí, recentemente, o que aconteceu? Eu fui jogar bola, né? Jogar bola, meu joelho ficou parecendo o joelho do Ronaldinho Fenômeno, né? E eu lá no chão, gritando, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer piada, velho. E aí eu falei, não, peraí. Eu fiquei tão nervoso e com tanta dor que eu comecei a fazer piada. A Marvel me ensinou alguma coisa. A Marvel me ensinou alguma coisa. Os caras chegaram assim pra mim e falaram assim, velho, não, calma que vai passar. Eu falei, vai passar daqui a 6 meses quando eu voltar. Aí eu comecei a fazer piada. Aí chegou o cara da maca lá e fez assim, não, olha, você tem que fazer exercício, você tem que emagrecer. Eu falei, agora tu tá me falando isso, mano? Agora já foi, o joelho já tá fora. Então assim, até algumas coisas que a gente... pode pensar, tudo bem, o geral todo, aquele mundo fantasioso ali é falso, né? Mas falso não, mas é fantasioso mesmo. Sim. É o melhor termo pra isso. Mas aquelas situações ali, o drama da alma dos caras, o comportamento humano tá ali de algum modo, né? Claro que Vingadores não é o melhor exemplo pra isso, Não né? é o melhor exemplo. Mas... eu acho que o cinema tem... Quanto mais fica nesse lance de só vender, e tem outro problema no cinema. Eu nunca mais vi um filme original no cinema. É só remake de alguma coisa. Isso é um saco, velho. Live action de outra coisa. Os caras estão perdendo a criatividade. O melhor elemento para você estruturar seu imaginário, formar seu imaginário, é a literatura. Primeiro porque você vai imaginar sozinho. Não foi imaginado por um diretor, um cenografista, interpretado por um ator. Você é o diretor daquela peça. Você é o diretor do Shakespeare. Exatamente. Olha a oportunidade que você tem, velho. Olha como você é foda. Hoje, nesse final de semana, eu vou dirigir Romeu e Julieta. Exatamente. E aí você tem essa possibilidade de criar tudo sozinho e você tem muito mais originalidade também. E a densidade também do texto literário, eu acho que ele é sempre mais rico do que no cinema. Não, sem dúvida, sem dúvida. Melk, agora eu queria tocar num assunto que pra mim é importantíssimo. A gente falou aqui, o Melk tá fazendo uma escola, o Melk, dá aula de literatura, o cara falou de neurociência.
mas eu queria que você falasse sobre o seu mestrado, cara. O tema do seu mestrado, pra mim, é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. Qual que é o tema do seu mestrado? Práticas e riscos de infecção de sífilis, hepatite, HIV e tuberculose na população de travestis de Salvador. Muito bom. Eu conheço, na verdade, conheço não, né? Que já deve ter mudado algumas. Infelizmente, não conheço todas, como eu conhecia há um tempo atrás, mas eu conhecia todos os travestis de Salvador. Entrevistei todos os travestis de Salvador e fiz teste com todos os travestis de Salvador. A gente fez um censo da população de travesti. Muito Ou seja, bom, velho. Conheci profundamente, intimamente. Bons tempos que não voltam mais. De onde é que veio fazer, tipo assim, pô, porque a gente tá vendo que você fala de um bocado de coisa, né, velho? Sim. Pô, já, como eu falei, mas pô, quando eu soube do tema do seu mestrado, eu falei, não é possível. Até sobre os travestis de Salvador, o cara sabe falar, velho. Eu trabalhava na escola de saúde coletiva. Quando eu tava na graduação ainda, eu trabalhava na escola de saúde coletiva. Aí eu fiz um monte de pesquisa dentro da área de saúde coletiva. Tem umas pesquisas, até algumas pesquisas foram bem importantes. A gente fez apresentação na OMS sobre infecção de HIV em Salvador e tal. Era o campo que eu pesquisava. Infecção de HIV, em jovens também fiz uma pesquisa sobre isso. E aí fui fazendo ali Você estava preocupado na época de ser contaminado? Como que é? Não, é porque dava dinheiro. É porque dá dinheiro. Ah, entendi. A ONU investe muito dinheiro nessas paradas. Aí eu fazia em parceria. Eu gosto da sinceridade, né? Eu queria ganhar uma grana mesmo. Eu era graduando ferrado. Na graduação, bicho, Justo. eu ganhava muito bem só fazendo pesquisa. E eu sou da época da sociologia que a gente estudava estatística e matemática. Então eu fui a última turma que pegou estatística e matemática. Então era um dos poucos que conseguia fazer pesquisa qualitativa e quantitativa. Então os caras sempre me contratavam por causa disso. Aí tava fazendo sobre tudo isso. Não era tão transante assim, eu era nerd, infelizmente, para correr risco de pegar HIV. Até gostaria de ter tido essa oportunidade. Mas ok, tava fazendo isso daí. Aí quando chegou no final, quando eu me graduei, o professor falou, ó, se você fizer a pesquisa que eu quero que você faça, a gente consegue articular aqui pra você fazer o mestrado, só que fazendo uma coisa que eu quero pesquisar. Aí eu falei, ok, vou fazer a seleção, vou tentar passar. Isso que ano? E faço 2011, eu acho. Faz bastante tempo. Eu faço o que você quiser. Mas eu achava massa, eu adorava fazer aquilo. A gente fez uma etnografia da população de usuário de crack em Salvador também. Eu achava aquilo muito massa. Então, conhecer cracudo, conversar com travestis, eu fiz sociologia por causa disso. Muito bom. Um homem que conhece os conflitos da alma humana. Da alma humana. Cara, e o que tu viu de mais interessante nesse tipo de conversa? Né? Você conseguiu formar bem o seu imaginário? Consegui. Eu tenho o tipo de experiência que eu acho que a galera não faz ideia de como é. Por exemplo, trabalhando na rua com a população usuária de crack, eu não posso falar tudo da pesquisa porque tem confidencialidade. Tá no meu Lattes, a galera vai ver lá, mas alguns aspectos eu tenho ainda uns 5 anos até que eu possa falar todas as coisas. Mas você vê Você tem um elemento de transcendência, era isso que me impactava, na galera que tá... Em Salvador não tinha Cracolândia, mas tinha uma população grande assim na rua junto, uns 20 negros fazendo a mesma coisa, fumando crack e tal. E direto aparecia esse elemento de transcendência, que você não imagina que o cara tá no crack, pensando em Deus, fazendo correlações às vezes com elementos mais metafísicos, mas isso tava presente ali e isso me chamava muita atenção. O cara rezar, beijar o escapulário antes de fumar o cachimbozinho dele. Outra coisa que me chamou a atenção é que no censo da população de travestis, o índice de infecção foi muito baixo. Então a galera acha que é uma população que tem uma alta taxa de contaminação, sobretudo para doenças sexualmente infecciosas. E não tinha, 20% dos 100% que dá... Foi um censo mesmo, ou seja, ninguém escapou. Se escapou é porque não era travesti o suficiente. Você vai ser cancelado depois disso aí, né? Você tinha um índice de infecção muito baixo mesmo. E a doença que mais apareceu, se eu não me engano, foi tuberculose. Não foi nem sífilis, nem HIV, nem nada disso. Mas você não estudou as causas?
Não, a gente não era nosso foco estudar as causas da coisa. Outra coisa também que chamava atenção, a população, que também é uma coisa que está no imaginário do brasileiro. A população que trabalhava no mercado sexual era muito baixo. Muito baixo mesmo. Entre os travestis. Entre os travestis. Eles normalmente trabalhavam com outras... Ou eram autônomos, ou trabalhava com moda, com beleza, alguma coisa assim. Mas no mercado sexual, não chegava a 20%. Entendi. Então você foi na sociologia por conta dessa oportunidade de mestrado, né? Eu fui para o mestrado por conta dessa oportunidade, mas eu fui para sociologia porque eu gostava mesmo. Ah, porque tá. Entendi. era um campo que Eu sou o cara que, se tiver um acidente, eu fico olhando para a reação das pessoas e não para o acidente, entendeu? Isso sempre me chamou a atenção, então eu fui por causa disso. Entendi. Eu acho que a gente podia E aproveitar... também tem outro motivo que eu não posso deixar de falar. Porque todo mundo que fazia sociologia naquela época achava que ia ser o Fernando Henrique Cardoso. Pô. Você ia virar presidente da República, tá ligado? Tá. Eu queria aproveitar para falar então um pouco sobre educação de adultos, assim. E especificamente, eu acho que a gente pode voltar um pouco sobre o imaginário. Então, por exemplo, qual que é a importância da formação do imaginário para o estudo de filosofia? Então, eu tenho uma resposta em dois campos diferentes. O primeiro é: o desenvolvimento da filosofia é um desenvolvimento consequente da linguagem. Eu acho que não haveria filosofia se não houvesse a poesia e o teatro. Então, e também é um desenvolvimento da retórica. E a mitologia, né? E a mitologia, exatamente. Que também é um componente que vai se deteriorando sobre certos aspectos de religião a componente linguístico e artístico, simbólico. Então, é essa formação da linguagem, que é uma formação imaginativa também, você vai colocando a linguagem dentro de um campo mais imaginativo, é que dá abertura para a filosofia. Você se perguntar por que a filosofia não surgiu entre os babilônios, os sumérios, os egípcios. Eu acho que faltava o desenvolvimento desse componente linguístico e imaginativo. É isso que dá aos gregos a capacidade de chegar lá. Então, conhecer o desenvolvimento da linguagem é importante para você entender o desenvolvimento da filosofia. Eu acho também que o modo de intelecção humano, ele sempre passa pela poética, pela retórica, pela lógica, então, e pela analítica. Então, você tem que ter os componentes poéticos para você conseguir ir fazendo o desenvolvimento até chegar na resposta mais científica, vamos colocar assim. Por exemplo, se o meu filho me pergunta, imagina que a mãe dele está grávida, sua mulher está grávida, ou você está grávida, seu filho mais velho te pergunta: como que esse bebê chegou aí? Você não responde, óbvio, senão você ia traumatizar a criança. Não tem nada mais traumático do que imaginar os pais transando. Você cria um símbolo. Você fala, não, uma sementinha que o papai colocou. Cegonha. Da cegonha, exatamente. As pessoas se amam muito. Papai do céu manda a luz. Então você vai desenvolvendo aquele símbolo no desenvolvimento cognitivo da criança até chegar na resposta científica. Ela entendeu o que é que de fato acontece para que um bebê nasça. E eu acho que só é possível um desenvolvimento cognitivo assim. Se você passar por essas etapas, começando sempre por uma etapa mais simbólica ou mais poética. Por outro lado, você tem o seguinte: você precisa imaginar as experiências do filósofo. Então, você tem que imaginar, por que o cara estava pensando nisso? Por que, sei lá, Hobbes, Locke, Rousseau estavam preocupados com a questão do Estado? E por que outros caras não estavam? Isso é um componente histórico que você tem que imaginar. Que problema o cara queria resolver com essa... Exatamente. O cara não estava lá na Inglaterra e falou, que problema legal, vou escrever sobre isso. Alguma coisa estava acontecendo na vida dele, impactava a vida dele, para ele escrever sobre aquilo. Entendeu? Então, você tem que conseguir fazer um retorno imaginativo para conseguir entender os problemas, senão eles ficam abstrativos demais. Então, sei lá, tentar imaginar por que Platão se colocou o problema da linguagem, da república, o que aconteceu na vida dele para ele se preocupar com aquelas coisas. Por que o Hobbes se preocupou com o problema do Estado, o Rousseau se preocupou com o problema do Estado, da propriedade privada. E por que os caras, 300 anos dele, não estavam preocupados com aquilo. Coisas estavam acontecendo na vida deles para eles se preocuparem com aquilo. Eu acho, talvez porque eu seja sociólogo também, mas eu acho que você sempre tem que retornar da questão abstrata para a questão real.
E isso só se faz imaginativamente. Um exercício que eu fazia muito com os meus alunos era assim, passava um poema pra eles, às vezes um soneto simples. Fulano tá apaixonado, sei lá, fulana passou na rua. Ou então o soneto de despedida do Vinícius de Moraes. Assim, pô, o que é que passou na cabeça do cara? Inventa aqui uma história. Eu não tô te pedindo pra tu saber a história real, entendeu? Quero que tu invente a história. Qual é a história que passou pro cara conseguir ter o estalo de escrever esse poema, entendeu? Sim. E eu sempre passava pra eles a origem de alguma obra. Pô, por que essa obra aqui surgiu? Sei lá, o Cheiro da Tangerina do Ferreira Goulart. O poema, O Cheiro da Tangerina. E aí ele conta que uma vez ele tava cheio de problema na cabeça, cheio de coisa na cabeça, cheio de preocupação. Chegou na sala dele, aí a filha abriu uma tangerina na cozinha e subiu o cheiro da tangerina e todos os problemas tinham ido embora. Ele ficou pensando, cara, como é que a tangerina tem um cheiro tão forte? Porque o que a tangerina tem? Qual é o processo químico que acontece? O cara se perdeu e aí ele escreveu um poema justamente sobre isso, como o cheiro da tangerina tirou ele de todos os problemas que ele tinha na cabeça. Então é um exercício realmente interessante, né? Você pensar assim, pô, qual foi o estalo que teve na cabeça de Platão para ele escrever o Banquete? O que motivou o cara a escrever um TCC, um mestrado sobre transmissão de doença, né? Em travesti. Em Salvador, que por acaso é onde ele morava, né? É o tipo de pergunta muito importante. O quê? Como ele chegou nisso daí? Jamais saber. Usem a imaginação de vocês. Né? Eu acho que é isso. Eu sei, mas eu não vou contar. Você tem que fazer isso pra você não ficar abstrato demais. Eu não gosto de coisas abstratas demais. Acho que tudo que é abstrato, na verdade, tem um retorno real. Tem um retorno à realidade. Isso tem relação com o método intuitivo do Bergson, né? Que ele fala bastante sobre essa ideia de que você pode ir do concreto pro abstrato, né? Então você pode dar da intuição para a razão, mas você não consegue descer da razão para a intuição, né? Sim. Então, tipo, primeiro você concebe abstratamente uma possibilidade e depois você tentar pensar num caso particular. Para ele parece que é um movimento impossível, assim. Sim. Você tem que primeiro ter a experiência da coisa concreta e real e depois subir para abstração, né? Até eu concordo 100%. Mesmo quando você está tentando fazer esse movimento, você vai fazer com o tipo de experiência que você tem. Às vezes você tem experiências muito longínquas daquela que realmente é a experiência original que motivou o cara a escrever aquilo. Aí entra a literatura. Quanto mais conhecimento literário você tem, ou histórico você tem, que para mim também é uma espécie de exercício imaginativo e literário, mais capacidade você tem de conseguir fazer as coisas retornarem à experiência. Fazer retornar a intuição da experiência que motivou aquilo dali. Pô, aproveitando que estamos nesse assunto, eu queria perguntar sobre o método intuitivo do Bergson, especificamente. Eu acho que tem muitas... acho que existem muitos métodos que falam sobre coisas parecidas, né? No Invasão Vertical dos Bárbaros, o Manfredo dos Santos fala que a intuição essa ênfase na intuição e no afeto e tal é uma característica moderna, né? E parece que isso foi aproveitado muito na pedagogia, né? Sim, você tem uma história, né, que é uma história longa e complexa, mas que faz com que a pedagogia perca os atributos que ela costumava ter de mais objetividade, que é uma objetividade bem objetiva mesmo, bem pleonasmo aqui, objetividade objetiva, mas uma coisa bem concreta, bem real. Se você faz isso, então a resposta padrão é normalmente essa resposta e não outra coisa. Nos últimos 150 anos, mais ou menos, a pedagogia tem entrado numa coisa mais intuitiva. Vamos ver o que vai dar certo, vamos intuir quais são. Eu acho que esse caminho, e é um caminho que algumas ciências têm tomado, sobretudo a pedagogia, e em alguns aspectos, isso é uma consequência da filosofia. Sempre. O que acontece na pedagogia sempre é uma consequência da filosofia. Porque na filosofia estão os pressupostos que a galera vai replicar na pedagogia. Você tem essa norma de conceber processos ou de entender como as coisas vão ser feitas de forma mais intuitiva. Eu acho que você tem que reverter um pouco dessa lógica, reverter um pouco desse padrão para
não é que a intuição ela tem que ser deixada de lado. Ela é útil, sobretudo, sei lá, na sala de aula, porque você está lidando com uma coisa imediata. Mas os pressupostos da sua atuação, eles têm de ser mais dedutivos, eles têm de ser mais objetivos. Eles têm de vir de alguns padrões reconhecíveis em diversas situações possíveis. Ou seja, eles têm de ser mais racionalizados do que meramente intuitivo. Se for tudo muito intuitivo, você não tem padrão de resposta para dar para nada do que acontece dentro de uma sala de aula, que é o que importa no resultado final da pedagogia. Então você vai... meio que todo professor fica à deriva tentando encontrar a resposta do que ele vai fazer em cada situação concreta. Por quê? Porque tudo é intuitivo demais, tudo é afetivo demais também. Enquanto que, se você tiver padronização de determinados processos que eles são padronizáveis de fato, como por exemplo a leitura e a escrita, e você só replicar isso daí, você tem mais chances de ação, justamente porque você vai agir de uma maneira menos intuitiva. Mas no estudo, então na aplicação, na ação pragmática, a gente não precisa ser sempre intuitivo. No estudo eu acho que sim, porque você tem que... Justamente por ser mais imaginativo, porque você vai ter que tentar retornar o tipo de experiência que modelou aquela abstração intelectual. Ô, Mel, que agora eu vou te fazer uma acusação, tá? Você tá falando de formação de imaginário, tudo muito bonito, né? Que coisa interessante. Agora eu acho que você, e depois eu, claro, fomos grandes responsáveis por banalizar o termo, né, cara? Com certeza. Porque a gente começou a falar... você começou com o nome da sua página, não é isso, mas eu também falava bastante sobre isso e tal. E aí depois todo mundo começou a fazer formação de imaginário, todo mundo começou a falar disso. E aí eu olhava e falava, não, velho, isso aqui não tem nada a ver com formação de imaginário, velho, que é isso? Eu depois até parei de usar o termo, né? Formação literária, sei lá, falava de outra coisa, mas você não abandonou, você ficou com ele até o final. Mas como é que você vê isso hoje? Porque... é a mesma coisa de temperamentos, né? Teve uma época que só foi temperamento, só foi camada da personalidade. Agora eu não sei mais o que é, porque eu parei de acompanhar, mas sei lá mais o que. Agora é... Gnose, não é ideia. gnose agora. Não, agora é as dietas. Agora é gnose. Agora é gnose, tem as gnose e tem as dietas também, né? Tipo, dieta. caldo de ossos, Tá. dieta do colágeno. Você faz essa daí? Eu só vejo tu comendo besteira toda vez que a gente sai, cara. Negócio de falar isso aí na frente da câmera não cola comigo, não. Mas como é que você vê essa banalização, às vezes, que a gente... Você produz um conteúdo bom pra internet, eu produzia mais... mas, de certo modo, a coisa banaliza, né? A coisa vai banalizando. Como é que você viu isso com a formação de imaginário? Eu acho que isso é normal, velho. Eu acho que é... Inevitável? Eu acho que isso é inevitável. Tipo, se você pegar, sei lá... É a preocupação do Benjamin, do Horkheimer, do Adorno há sei lá quanto tempo atrás. Não vejo muito como sair, porque quanto mais veloz é a mídia, mais a coisa vai se deturpando e deteriorando numa velocidade cada vez mais rápida. Eu acho que é normal, não tem como fugir disso, porque aí a gente vai começar a falar e tentar falar dentro das limitações daquele conteúdo e daquela expressão. Aí a coisa vai começando a se popularizar e ela vai perdendo a essência. Aí é que vem o lance de tudo que eu tô falando. Se você não tem um trabalho sério que, apesar da popularização dos termos e deteriorização dos termos, você consiga ficar fazendo retornos à expressão original, a coisa no que ela realmente significa, o que ela realmente representa, o charlatanismo, a vulgarização dos termos, eles vão se ampliar sem possibilidade de retorno à sua realidade nunca mais volta. Agora, você tem que ter um grupinho de pessoas, os remanescentes do termo, que tentam operar o termo dentro dos seus limites originais e de suas atribuições corretas. Entendeu? Mas não, eu acho que é inevitável, pô. Se você chegar agora e pegar... você pega coisas que são muito objetivas. Semiologia médica. Né? Esse exame aqui, pelos dados tal, o resultado é de um diagnóstico tal. Não tem como fugir desse diagnóstico. Mas você chegar no Instagram, aquele mesmo diagnóstico que na semiologia tem uma coisa concreta e objetiva, virou uma patifaria, uma bagunça e pode significar 500 mil coisas diferentes.
É que nem quando você pesquisa no Google, assim, Google, estou com dor no ouvido. O que pode ser? Pode ser uma espinha, pode ser inflamação, pode ser um câncer, pode ser 1 milhão de coisas ao mesmo Você tempo. tem Na mais verdade, 3 horas de No vida. Google, qualquer coisa pode ser um câncer, né? Já percebi essa padrão, assim. Qualquer coisa pode ser. Qualquer coisa pode ser um câncer. Qualquer coisa é câncer. Então, eu tava com um problema no olho, né? Por isso que geralmente eu tô fazendo os podcasts de óculos, né? Hoje eu perdi o óculos. E aí eu fiquei pesquisando, né? Aí o cara falou assim, cara, muito provavelmente você tá com glaucoma. Aí eu falei, não, fudeu, cara, tô cego. Aí fui lá, o médico falou assim, não é nada, velho, você tá de boa aí, usa um óculos aí por um tempo, tá tudo certo. Eu falei, graças a Deus. Então... Ó, aí eu vou aproveitar pra fazer um merchan aqui, ó. Tem uma agência de marketing médico. O cara tem tudo. Pô. Por quê? O que ele está interessado no fim das contas? Dinheiro. Mas eu tenho essa agência de marketing médico, que meu sócio é médico, e não é uma coisa que eu fico tocando e pensando, ela é autogerível já e vai... Mas a gente tinha uma funcionária que ela tava se sentindo bem mal, ela ficou um tempão mal, e na internet ela já tava pra morrer de câncer. E o meu sócio, ele é oncologista, e aí ele é de lá de Porto Alegre também. Ele falou, Sara, pelo amor de Deus, para de se diagnosticar pela internet, você não tem nada, bicho, daqui a pouco você vai ficar bem. E ele tava certo, ela ia ficar bem e tal, mas na internet ela já tava pra morrer. Então essa banalização é que é complicada, né? E a gente vê, sei lá, os projetos, bons projetos até, se perdendo ou se banalizando. Agora a educação clássica tá. A educação clássica. Na educação clássica já foi, né? Já era, já perdeu a moda, né? Será? Eu acho que não, acho que ainda tem. Ainda tem bastante? Não, então sou eu que tô... Mas aí muito é isso que eu tô falando. Por exemplo, quando eu comecei a falar sobre fazer abordagem de educação clássica dentro da formação de professores. Vamos pegar a coisa de um modo sério e tentar entender dentro... Aí você tem que fazer isso, né? Dentro da formação aqui do Status Questiones, dentro da galera que pesquisou sobre o tema, discutiu sobre o tema, vamos fazer uma bibliografia séria da coisa, estudar esses caras e ver do que eles realmente estão falando. Então vamos pegar, sei lá, do Henri Marrou, que fala de história da educação na antiguidade, porque na antiguidade não existia educação clássica, obviamente. É mesmo, cara? Não podia imaginar. Até Como assim? Os a antigos não estudavam neurociência... São Tomás de Aquino? Pois é, pra gente tentar entender o que de fato é isso daqui. Aí é que tá o ponto. Em vez de você ficar na discussão da internet, do uso do termo na internet, que tem o marketing, tem tudo, você tem que ver o desenvolvimento do termo dentro daquela tradição. Você tem que ver o que as pessoas que falavam daquilo, dos escolásticos, até o John Senior, e passar um pouco do John Senior, se eles estão falando a mesma coisa, para começar. Em que eles têm acordo, em que eles têm discordância, quais são os tópicos que se repetem, quais são os tropos que se repetem, se tem algum método aqui que está sendo replicado o tempo todo, já que é uma coisa técnica, já que é uma arte, uma coisa que vai ser feita. Se você não fizer isso, vira uma bagunça. Eu acho que pequenos grupos sérios conseguem fazer isso, conseguem pegar o termo que todo mundo fica dizendo de qualquer jeito, vai ter que levantar o estudo do termo, ver ali, quando foi que isso começou a ser falado, vamos ver do que eles falavam, vamos ver se tem correlação entre o que a galera tá falando hoje e o que o termo sempre significou, se o termo foi modificado. Uma coisa muito simples, você falou de 12 camadas. Uma vez eu perguntei para um monte de psicólogo que falava sobre 12 camadas se eles tinham lido os textos do Olavo sobre 12 camadas. A resposta de todos foi não. Eu falei, porra, você não voltou para a fonte original que tá ali na esquina, caralho. Tá do seu lado e vocês não leram. Vocês estão falando um negócio de ouvido. Vocês não sabem se quem ensinou você isso daí estudou a fonte primária. E nem a fonte primária nem é um livro de 600 páginas. Não, exatamente. É um negócio, um artiguinho que não tem uma discussão de 600 anos, 2000 anos. O negócio tá ali, tá na esquina, literalmente. Vai lá, vê a fonte primária. O cara tem 2 cursos que ele fala sobre isso. Vê a fonte primária, depois você começa a discutir a partir da fonte primária. Entendeu? Ou a galera pega, sei lá, faculdades humanas em São Tomás de Aquino, mas não pega a porra da Suma Teológica pra ver
as menos de 20 questões que ele tratou sobre o tema. Então, eu acho que é um problema também do aluno ser educado para estudar, né, velho? O cara não sabe Sim, estudar. exatamente. Que é fazer a pesquisa séria para você ver se você está discutindo o termo de forma séria. Que em filosofia você não tem outro caminho. Se você não entende as derivações daquele termo e a construção daqueles termos, você não vai saber do que a galera tá falando. Ou você vai... Se alguém usar o termo de forma deturpada, você não vai entender. Entendi. Agora uma pergunta muito séria, pra mim, a mais séria que tem aí, Mel, de todo podcast. Por que você não gosta de bolo de Nutella, de óleo, dessas coisas? Por que você reclama tanto dessas besteiradas, cara? Eu não consigo... Aí, vou falar como sociólogo. Tá, fala como pra sociólogo. parecer chique e intelectual. Quando você ia numa confeitaria há 20 anos atrás, você tinha o quê? Você tinha um bolinho de cenoura com brigadeiro, você tinha um brigadeirinho, você tinha um beijinho, você tinha um bolinho de abacaxi que sua avó fazia, Bolo de banana. bolo de banana, um monte de coisa que sua avó também comia, que sua avó também fazia pra você naquela tarde chuvosa de Recife, você tinha que ficar em casa enchendo o saco da velha, ela ia fazer bolinho de chuva, ela ia fazer coisas que todo mundo comia e igual, beleza? Quando você vai na confeitaria hoje em dia, tudo é de Nutella e de Ferrero Rocher. Cara, você industrializou completamente a experiência gastronômica. Tá tudo na mão das grandes empresas. Não tem mais o bolinho de cenoura, não tem mais bolinho de abacaxi. Tá parecendo o Monark lá. Acorda, porra! Pra mim é uma questão de gosto mesmo. Eu não gosto daquela parada. Não me desce. Pô, Nutella é bem gostoso, cara. E segundo, O é pior uma que- questão pior que eu sou do- sociológica. Eu acho que eu sou do time do Melco nessa daí, velho. Eu gosto mais da gordice tradicional, velho. Tradicional, Eu não pô. costumo gostar Um não, bolo de de cenoura é confeiteiro, melhor assim. que Nutella, Mas velho. Nutella é bom demais, cara. Ferrero Rocher. Aí, minha esposa é gastrônoma. Então, ela faz a Nutella da gente. Só com avelã. Aí é do Que caralho. é diferente. isso, aí sim. Aí é do caralho. É muito bom. Bom, eu acho que é isso aí, né, É isso. gente? Acabou o nosso tempo, mas, Obrigado. pô, conversa muito foda, Melco. Foi muito, Muito bom. obrigado. muito bom. Muito obrigado. Muito Valeu, interessante. galera, por suportar aí esse tempo todo. Não, acho que ninguém suportou, não. Acho que a gente tá sozinho agora. A galera já vazou faz tempo, já. Quando você falou que Paulo Freire é agostiniano... É, a galera Ah, parou. é, a galera passou parou, 10 né? primeiros Só já minutos, saiu, né? O resto Que a gente bom. vai falando sozinho aqui. Eu podia ter falado mais das minhas travestis. Ninguém ia ver mesmo, tá tranquilo. Mas, cara, sério, foi muito bom mesmo, muito divertido. E eu acho que a gente passeou sobre diversos temas aí. Foi muito legal. Massa. Obrigado. Valeu, Vitorelli. Valeu. Obrigado, Melk. Muito Valeu, bom. Vitor. E valeu, Melk. Valeu, Matheus. Valeu a todos vocês que nos assistiram aqui. Se você ainda não é assinante da Logos, o link para você fazer a sua assinatura está aqui na nossa descrição. Conheça o nosso clube de filosofia, conheça nossos livros de catálogo. Temos muitos projetos aí pela frente. E curta, comente, compartilhe esse vídeo, fale mal do Melk, defenda o Paulo Freire, né? Então manda ver, faz o que você quiser aí, velho. A vida é sua, faça o que você quiser, né? Valeu e é isso. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. É isso.